Olá a todos, somos do PIB de 2021 e hoje a gente vai falar sobre a história da matemática como um recurso metodológico no ensino de frações. Os autores são Milene dos Santos Ramalho e Raiane Fernanda Moreira da Silva. Esse aqui é o nosso roteiro, né? Vamos começar com a história da matemática, surgimento das frações no Antigo Egito, o óleo de Horus e as frações, considerações finais, referências e a nossa ação interventiva na escola Renilda. Temos aqui o nosso objetivo geral e específico. O geral é estimular o uso da história da matemática como um recurso metodológico para ensinar matemática. O objetivo específico é utilizar frações para indicar partes de uma unidade. Trabalhar conteúdos de frações utilizando as frações egípcias. A história da matemática. A matemática surge a partir da relação do ser humano com a natureza, originando-se como uma necessidade do homem. No mundo ocidental, a matemática tem sua origem no Antigo Egito e no Império Babilônico, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Agora vamos falar um pouquinho dos números egípcios. Tá. Aqui lá, né, no Antigo Egito, uma unidade representava um traço vertical, que é esse aqui. O número 10, um osso de calcanhar invertido, esse aqui. 100, um laço, que é um rolo de cordas, esse. 1000, uma flor de lótus. 10.000, um dedo dobrado, esse aqui. 100.000, um girino, que é esse aqui. Uma figura, e 1.000.000 é uma figura ajoelhada. Todos os outros números eram escritos combinando, né, com os números chaves. Por exemplo, como que eles iam escrever 322 com esses símbolos? 322, 300. Então, ia pegar 3 laços, né, que cada um vale 100, 3 laços, 2 ossos de calcanhar invertido, para dar 20, e 2 unidades, né, que é um traço vertical. Aí fica 100, mais 100, mais 100, mais 10, mais 10, mais 1, mais 1, que equivale a 322. Agora, um pouquinho sobre o surgimento das frações, né, no Antigo Egito. O rei Sesostris dividiu a terra entre todos os egípcios, a fim de obter lucros por meio do recolhimento anual de impostos. Com isso, cada pessoa, né, receberia uma porção retangular de mesmo tamanho. Porém, durante o período de inundação do rio Nilo, correspondente aos meses de julho a outubro, algumas demarcações que haviam na terra acabavam se perdendo. Várias pessoas perderam um pedaço de suas terras, notificaram ao rei sobre esse fato, e ele mandou seus medidores descobrirem o quanto cada terreno ficou menor para que pudesse calcular. A unidade de medida padrão utilizada pelos seus medidores, também chamados etiradores de corda, para fazer as medições de terra, era o cúbito e o côvaco. Essa unidade era conhecida pelo faraó, pois o comprimento do cúbico era equivalente à distância compreendida entre a ponta do dedo médio e o cotovelo do faraó. As cordas dos estiradores possuíam diversos nós, cuja distância entre 2 nós consecutivos era medida do cúbico, o que hoje seria aproximadamente para a gente 45 centímetros. A corda com vários nós compunha um instrumento de medida, uma régua, primitiva utilizada por agrimensores daquela época. Para medir, os estiradores comparavam a corda com o contorno da porção de terra a ser medida. Assim, a medida encontrada era a quantidade de vezes que o cúbito cabia nesse contorno. Porém, nem sempre o cúbito cabia um número inteiro de vezes no comprimento a ser medido, e a necessidade de fazer medições com mais precisão levou os egípcios a criarem subunidades do cúbito, ou seja, fracionar a unidade de medida.
Nesse momento é que o homem sente a necessidade de controlar quantidades ao qual o número natural não era capaz de dar conta de todas as medições realizadas, constituindo, então, o conceito de frações. Os egípcios usavam as frações unitárias, ou seja, com o numerador 1, né, por um número inteiro. Aqui está uma representação da escrita egípcia, né? E a nossa escrita hoje em dia. Eles usavam um terço como esse sinal oval sobre 3 traço vertical, um terço. E um dozeavos era representado para eles o sinal oval, o osso de calcanhar e 2 traços vertical, né? Aí dava um dozeavos. E um 21avos era o sinal oval, né? 2 ossos de calcanhar e uma unidade. Essa era a representação deles naquela época. Olá, meu nome é Milene. Eu vou falar um pouquinho sobre o olho de Horus e as frações. Horus era o deus egípcio do sol nascente e era representado como falcão. Era a personificação da luz e a tinha como inimigo Sete, o deus da desordem e violência. O olho de Horus, também conhecido como Undiat, é um símbolo que significa poder e proteção. O olho de Horus era um dos amuletos mais importantes no Egito Antigo e eram usados como representação de força, vigor, segurança e saúde. Os egípcios também utilizavam o olho de Horus em fragmentos como parte do seu sistema numérico. As partes do olho representavam frações e cada parte com seu valor. Uma teoria curiosa ainda, propagada na internet, afirma que no Egito Antigo, a maioria das frações era escrita na soma de 2 ou mais unidades fracionárias, sendo um numerador. Diferentes partes do olho de Horus aparentemente foram utilizados pelos egípcios para representar a divisão das primeiras potências de 2. Esse, né, é o famoso olho de Horus. E aí, cada símbolo tem a sua forma fracionada. Por exemplo, o pensamento, ele também é a sobrancelha, né? E ele representa 1 sobre 8 avos. A visão, que é a pupila, ela representa 1 sobre 4 avos. O lado direito do olho, que é o olfato, ele é 1 sobre 2. A audição, que é o lado esquerdo, é 1 sobre 16 avos. O rabo curvado, que é o tato, é 1 sobre 32 avos. E a lágrima, que é o paladar, é 1 sobre 64 avos. Reflexões e aprendizados. Esse trabalho permitiu que pudesse ser percebido que, apesar de não ser fácil buscar novas e atraentes formas de ensino, é possível e indispensável, tornando a matemática uma disciplina interessante e permitindo que os alunos a vejam como ela realmente é, indispensável em nossas vidas. Considerações finais. Consideramos que as relações com a história da matemática pode ajudar a dar sentido às aulas, levar o aluno a entender quais os motivos que levaram os pesquisadores a descobrir tal conceito, a fim de tornar a matemática mais prazerosa, dando sentido às atividades propostas, em particular às atividades relacionadas às frações. As nossas referências, né? E aqui a gente tem uma ação interventiva que realizaremos na Escola Renilda. Aqui é o nosso primeiro encontro do PIBID, Matemática UFR 2021. O nosso público-alvo será os alunos do Ensino Fundamental 2 da Escola Renilda. Os palestrantes serão todos os bolsistas e a coordenação do PIBID. A comissão organizadora está sendo pela professora Eunice e pela professora Ana Francisca. Realizaremos esse projeto
do dia 13 do 12, né, dia 13 de dezembro, até dia 17 de dezembro de 2021. Os horários serão das 5h40 às 6h40, 1 hora de projeto. Aqui está o nosso cronograma, né, de como seremos realizadas essa ação interventiva. Vamos iniciar no dia 13 com resoluções de problemas, que é com a professora Eunice, com o aluno Lucas. No dia 14, falaremos um pouco mais sobre a história dos números no Antigo Egito, que será proposto por mim, né, Milene, pela Rayane. No dia 15, será uma resolução de problemas relacionados com volumes, que será pelos alunos Jean e pelo aluno Luiz. No dia 16, uma abordagem sobre porcentagem pelo aluno Agenor e pelo aluno Samuel. E no último dia, no dia 17, o uso da sequência de Fibonacci no ensino fundamental, que será administrada pela professora Eunice. E esse foi o nosso trabalho. Isso aí. Quero agradecer a atenção de todos. E obrigada.